A oposição no Congresso segue mobilizada contra a prisão domiciliar aplicada a Jair Bolsonaro pelo Supremo. Agora, como ficam os trabalhos no Congresso e quais as articulações para destravar a pauta? Nosso entrevistado agora é o deputado Alencar Santana, do PT aqui de São Paulo, líder interino do governo. Tudo bem, deputado? Obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, todos da Jovem Pan, quem nos acompanha. Bom, deputado, a gente já viu a mobilização de agora a pouco, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, convocando uma sessão. No Senado, essa sessão vai ser remota. Eu pergunto, é uma tentativa de fazer com que a pauta seja desobstruída e acabar com os protestos de aliados de Jair Bolsonaro? De que forma é possível tratar isso sem, obviamente, não ter aquela avaliação de que há um tratoraço na oposição? Não é. O que vai ser feito é a retomada dos trabalhos da Câmara. A Câmara está obstruída fisicamente, o parlamento cerceado, uma verdadeira censura. Eu sou deputado e eu não consigo ir no plenário falar nada. Amanhã, por exemplo, vai ter uma audiência pública na minha cidade, eu não consegui dar uma palavra sobre isso no plenário da Câmara. E assim sobre qualquer outro tema. Hoje se confirmou o tarifaço do governo Trump sobre alguns produtos no nosso país e nós não pudemos se manifestar na Câmara. E assim tantas outras coisas. Portanto, o que a oposição está fazendo é um ato ditatorial, mais de um golpe na democracia brasileira, impedindo que os deputados livremente se manifestem a favor ou contra qualquer tema. Se manifeste a favor ou contra qualquer governo, qualquer poder. Se manifeste a favor ou contra sobre qualquer item. E ali apresente suas demandas, inclusive suas reivindicações críticas a determinadas decisões judiciais ou não. Então, é um absurdo que a oposição está fazendo, algo nunca visto na história do parlamento brasileiro, os próprios deputados fecharem o parlamento. É algo relembra a 8 de janeiro, onde a população entrou querendo destruir o parlamento e impedir que ele funcionasse. Agora são deputados do PL, do campo bolsonarista, que fecham o parlamento. E que os líderes, todos, sem exceção, todos os líderes sensatos, salvo o líder do PL, foram unânimes, em sintonia. O parlamento precisa funcionar. A presidência precisa retomar sua cadeira de presidência da Câmara e retomar a normalidade dos trabalhos. Deputado, pessoalmente o senhor defende, hoje se discutiu a possibilidade de se punir parlamentares, afastamento de 6 meses para quem continuar ou obstruindo ou fazendo algum tipo de protesto no plenário ou nas dependências do Congresso. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Isso não é obstrução. A obstrução é regimental. Quando uma sessão está em curso, um líder de uma bancada pode ir num plenário e dizer: nossa bancada está em obstrução. E os votos de qualquer deputado do seu partido não é contabilizado. E se tiver menos que 257, a sessão se encerra. Isso é obstrução regimental. O que eles estão fazendo é uma ocupação física, é impedir o funcionamento do parlamento. Tem uma diferença brutal. Eles podem muito bem ir lá no parlamento e criticar a decisão do STF se eles tiverem divergência. Eles podem ir na frente do STF fazer um protesto. O que eles não podem é simplesmente ocupar, invadir o plenário e dizer que os deputados não podem usar a palavra, não podem usar o microfone e não podem se manifestar. Isto é autoritarismo, isso é censura, isto é o impedimento físico do funcionamento dos trabalhos. Portanto, se alguém impede da sua própria casa que a sua casa funcione, ela merece ser punida, essa pessoa que assim atentar contra a própria casa que representa. Deputado Alencar Santana, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, deputado. Gostaria da sua avaliação sobre a condução que os presidentes da Câmara e do Senado vêm dando a esse episódio. A maneira como eles têm se comportado, as decisões, lá no Senado a sessão amanhã remota, aí na Câmara a sessão agora presencial, com essa punição que pode ser imposta ou não. Como é que o senhor avalia que Hugo Mota e Davi Alcolumbre estão conduzindo esse episódio? Eu acho que muito bem, os dois demonstraram muita altivez, compromisso democrático, compromisso e respeito com os parlamentos que preside, o Alcolumbre com o Senado e, logicamente, com o Congresso, e o Hugo Mota aqui com a Câmara, Mostraram respeito aos líderes partidários
que deram aval às suas decisões e ao conjunto dos deputados, sejam eles de oposição ou não. A oposição poderá usar o plenário, a Câmara, os microfones durante a sessão e ali se manifestarem. Os deputados da oposição terão todo o direito, como terão os demais deputados. E aqui dizer que essa obstrução, a retomada dos trabalhos da Câmara, não se trata de posição, governo ou oposição, se trata de respeito à soberania popular, ao voto popular que cada deputado recebeu e que tem direito de usar as suas prerrogativas, as suas competências para defender as suas opiniões e as suas posições políticas. Sejam suas ideologias, sejam elas quais forem. O que está sendo feito é um impedimento por parte do PL, da turma bolsonarista, ao funcionamento da Câmara. Os dois presidentes estão de parabéns, demonstraram altivez, compromisso, coragem de enfrentar uma situação totalmente atípica, extraordinária e gravíssima, um atentado ao parlamento brasileiro. Ô, deputado, a informação que chega agora, nossa reportagem também aí na Câmara, é que os acessos à Câmara foram fechados, ou seja, não há como quem estiver fora retornar e, inclusive, um integrante da oposição está com o filho no colo dentro da Câmara para tentar evitar uma possibilidade da polícia retirar os parlamentares que estão se manifestando. O senhor acha que... Como que isso deve se resolver? Como isso vai ser contornado, deputado? Primeiro que ele é um covarde em trazer aqui seu filho para eventualmente protegê-lo de um ato criminoso que ele está fazendo, que é impedir o funcionamento do parlamento. Muito covardia fazer isso. Mas pode ter certeza que se o filho dele quiser ser retirado da Câmara, eu inclusive ajudo a conduzi-lo para que ele possa sair em segurança. Se ele quiser deixar o seu filho numa instalação, num gabinete qualquer, o meu, por exemplo, está à disposição. Tenho certeza que outros gabinetes também assim fariam, né? Não há tentativa alguma de uso de força física. O presidente Hugo Mota deixou isso bem claro. O que ele vai fazer é retomar aquilo que é mais do que o seu direito, é a sua obrigação. Ele foi eleito presidente da Câmara. A Câmara não tem 2, 3 ou 4 presidentes, só tem um só. Com o voto dos deputados do PL e com os deputados da base do governo, por exemplo, eu que votei nele. Ele foi eleito para ser o presidente, conduzir os trabalhos. É obrigação dele conduzir. Não fazer isso significa ser derrotado e abrir mão de uma prerrogativa que compete tão somente a ele. Deputado, eu sei que o senhor tem que voltar para a sessão, mas vou chamar a Deise Ciocari, nossa comentarista também, para fazer mais uma pergunta. Deputado Alencar Santana aqui com a gente. Oi, deputado, boa noite. Deputado, boa noite. Eu queria saber, o senhor que está aí presenciando tudo isso, né? A gente tem uma visão um pouco mais de fora aqui, mas eu queria saber na sua avaliação, se continuarem essas obstruções, essa tomada do plenário, se o senhor acredita que é possível votar nesse semestre ainda as pautas que interessam, principalmente a isenção do imposto de renda, visto que isso precisa de um tempo, e eu falo até de tempo físico mesmo, para que essa pauta seja conversada, amadurecida, debatida, mas me parece que a oposição não está muito disposta a dar esse tempo. O senhor vê a possibilidade dessas pautas que realmente interessam entrarem no debate ainda nesse semestre? Você colocou um tema muito importante. A oposição não está preocupada com o país em aprovar as coisas que são importantes para o povo. No Senado, nós temos que aprovar até sexta, e o presidente sancionar até segunda-feira, a prorrogação da isenção que existe atualmente de imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Na Câmara, tem condições de ir já à votação o projeto de lei que torna definitivo a isenção para quem ganha até R$5 mil de imposto de renda. É uma medida extremamente importante, é a justiça tributária. Da mesma maneira, a MP do setor elétrico, que isenta em torno de 60 milhões de brasileiros e brasileiras de pagar a taxa de energia, pessoas que estão cadastradas no CadÚnico. Ou ainda, a MP da justiça tributária, dos BBBs, dos bancos bilionários e as bets, que têm que ser taxados para que a gente também possa ter uma justiça tributária maior no nosso país. A oposição sabota por conta disso. São pautas importantes para o nosso povo. E sabe por que ela sabota o funcionamento do parlamento? Porque ela quer impedir que se vote a cassação da deputada Carla Zambelli, a fugitiva que foi para a Itália. Tem condições de ir ao plenário, e o plenário tem que funcionar para que isso seja apreciado pelos deputados. E sabe por que ela sabota?
e comete esse ato criminoso porque ela está ameaçando o outro poder, para que o outro poder livre de um processo, o seu líder, o ex-presidente da República, olha só, dizem que querem algo isento, estão ameaçando, usando um poder para ameaçar o outro. O que é isso? É como se tivesse colocado a arma na cabeça de alguém e mandando fazer algo. E nós não podemos estar sujeitos e não vamos aceitar nenhum tipo de chantagem. A oposição tentou aqui a forceps, durante o recesso, abrir os trabalhos legislativos para defender um outro país, os Estados Unidos. E agora que os trabalhos são retomados, eles sabotam, impedem que eles aconteçam. Isso demonstra claramente, eles não querem trabalhar, eles querem sabotar e like para a rede social. Nós não aceitaremos. Só mais uma questão, deputado. Em relação a outros projetos do governo, o que o senhor teme que possa ficar para trás nesse semestre por causa não só obstrução, mas também por dificuldades de entendimento do governo com o Congresso Nacional? Acho que o governo com o Congresso Nacional há um diálogo, logicamente, harmonioso, há porventura divergências naturais, mas sempre respeitoso, a todo momento. Foi assim desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, assim se votou inúmeras pautas, com divergências, com construções, com alterações, mas com respeito institucional entre os dois poderes, o executivo e o legislativo. E tenho certeza que é uma disposição de inúmeros líderes para que a gente avance. Mas quando? Quando retomarmos os trabalhos. Por hora, os trabalhos estão impedidos, né? Estão fisicamente obstruídos. Nós temos uma ocupação. Nas revoluções ou nos golpes, uma das primeiras coisas que os golpistas fazem é tomar assento na presidência do parlamento ou assento no poder executivo. Isso só demonstra que eles têm tudo a ver com o golpe, a tentativa do golpe de 8 de janeiro. Tentaram tomar o poder, não conseguiram naquele momento e agora tentam novamente, batendo continência ainda para a bandeira norte-americana. Deputado Alencar Santana, do PT aqui de São Paulo, que é líder interino do governo, muito obrigado mais uma vez e a gente volta a se falar e acompanha a sessão no Congresso Nacional. Até. Eu que agradeço, Thiago, a todos vocês da Jovem Pan, a todos que nos perguntaram. Um forte abraço a todos e boa noite. Fazer mais um giro com as nossas comentaristas, a Dora e a Deise. Essa manifestação dos parlamentares. Claro que qualquer manifestação é sempre justa, mas precisa ver os contornos, como essa manifestação está se desdobrando nesse momento no Congresso Nacional. Começa por você, Dora. Olha, toda manifestação é justa médio, tá? Toda manifestação é justa desde que ela se mantenha nos limites da legalidade e no limite do respeito às regras. E o que está acontecendo hoje na Câmara não tem nada a ver com isso. Então, eu concordo inteiramente com o que o deputado Alencar disse, que se os manifestantes, os oposicionistas, isso é uma ala da oposição, tá? É a ala mais radical da oposição, não é a oposição inteira. Se eles quiserem fazer uso do microfone, eles podem tirar aqueles esparadrapos cenográficos que eles puseram na boca e falar. Ninguém está impedindo. Essa história de que a gente vive numa ditadura realmente ou é má fé ou a pessoa não sabe exatamente o que é uma ditadura. Essas pessoas não poderiam estar falando o que dizem, né, por aí. Então, o que está acontecendo hoje na Câmara realmente é uma agressão gravíssima, não só ao regimento, mas ao exercício da atividade parlamentar. Daqui a pouco a gente volta para o Congresso Nacional.